Hello, students! Estou de volta com a atividade 30 e 31 da plataforma digital e essa é a última atividade do ano letivo, então vamos fazer direitinho com bastante atenção, ok? Nessa atividade a gente vai falar sobre o genitive case, ou caso genitivo. Observe essas figuras aqui, essas imagens, tenho certeza que vocês já viram muitas delas. O que será que elas têm em comum? Vou dar uma dica. Olha lá então, a gente diz Bob's, Levi's, McDonald's, M&M's, Habib's, John's Pizza. Bom, como a gente viu, todas as palavras têm uma vírgula seguida da letra S em todos. Essa vírgula ela tem nome, ela se chama apóstrofo, tá? E esse apóstrofo, na língua inglesa, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar a posse ou associação de algo com a pessoa, tá? Isso é o que a gente chama de caso genitivo, tá? No português, a gente usa a preposição de, né? De mais a ou de mais o, por exemplo, a casa da Maria, o carro do John, tá? No inglês, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o apóstrofo S para falar do quê? Por exemplo, o lanche do Bob é o Bob's. A roupa da Levi é a Levi's. O lanche do McDonald's é McDonald's. A esfirra do Habib, Habib's, certo? Então, a gente vai usar esse apóstrofo seguido ou não de S. A gente pode usar só o apóstrofo também. Então, olha, a gente tem alguns exemplos. O livro da Maria, Mary's Book, tá? O livro da Maria, que pertence a ela. O ninho das águias, The Eagle's Nest. Então, o ninho das águias. The Children's Book, os livros das crianças. The Children's Books. Então, os livros das crianças, ok? Então, ou a gente pode usar também só ele, não precisa ter o complemento, que é o que as lanchonetes fazem, né? McDonald's, Bob's, Levi's e tudo mais. Então, da Maria, Mary's. Das águias, Eagles. Das crianças, the children's, ok? Então, reforçando, o genitive case, ele é usado para indicar algo que pertence ou está associado a uma pessoa ou coisa. É definido pelo uso do apóstrofo S ou só do apóstrofo. E quando que eu vou usar o apóstrofo S ou só o apóstrofo? Isso vai indicar, o que vai indicar isso é o possuidor, certo? Depende da última letra do possuidor. Vamos ver isso no exemplo para ficar um pouco mais claro. Olha, my sister's cat. My sister's cat, ele termina em R, então eu vou colocar apóstrofo S, ok? The doctor's house. The doctor's house termina em R também, eu vou colocar o apóstrofo S. Não é só porque termina em R, é porque termina em qualquer letra diferente do S. Porque se terminar em S, eu vou usar só o apóstrofo. Até para não ficar dois S juntos, tá? Fica estranho. Então, terminou em S, só o apóstrofo. Como aqui, ó, The Beatles Songs, só o apóstrofo. É essa a diferença, super simples, né? Quando a gente está falando de algo que pertence a duas pessoas, a gente vai usar o apóstrofo S só na última pessoa. Como a gente tem aqui, ó, no exemplo, Mary and Peter's house is big. Então, é a casa da Mary e do Peter, certo? Mas eu posso também falar a casa, se eles não morarem juntos, né? A casa de um e de outro. Aí eu tenho que usar o apóstrofo S nos dois, tá? Então, se eu falar assim, por exemplo, Mary's and Peter's houses, aí eu tô falando que são duas casas. É uma da Mary e o outro do Peter, ok? Chegando mais a fundo, a gente também tem uma regra bem importante, que é o quê? A gente só vai usar o genitive case com seres animados, tá? Então, o que for vivo, tá? O que for respira, mesmo que a gente esteja falando da fada, que seja ser imaginário. Se é algo animado, que possui vida, a gente vai usar o genitive case. Então, ó, my father's car, o carro do meu pai, tá? Quando a gente fala de seres inanimados que não têm vida, a gente vai usar a preposição of, que quer dizer de, né? Do, da, de.
no inglês. Então, eu não posso falar, por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, the door of the bedroom. Então, a porta do banheiro. Eu não posso falar the bedroom's door. Eu posso até inverter, the bedroom door, mas eu não vou usar o apóstrofo S, tá? Por quê? Porque são seres inanimados, não tem vida. Right? Sendo assim, temos alguns exercícios sobre, né? É para assinalar a alternativa correta nessas frases aqui. Então, olha, this is my car, and that is... O que eu vou usar aqui? Qual deles que eu vou usar? Tá? They are talking about modern ideas. Então, qual deles que completa melhor isso daqui dentro do genitive case? Para todas as questões, ok? A partir do exercício 4, você vai escolher a opção que o genitive case é usado corretamente, tá? Só da forma como está escrito certo. Na 5, você vai reescrever as frases utilizando o genitive case. Então, a gente tem um exemplo aqui. The skirts of the women are white. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, skirts of the women. Grifa no texto mesmo. O que eu tenho que fazer, então? Isso daqui tem que vir antes, com o genitive case. Então, olha lá. The women's skirts, tá? Então, o of the sai para entrar o apóstrofo S, ok? Mesma coisa você vai fazer com todos eles, ó. The tail of the horse, é o rabo do cavalo. The books of the students, os livros dos alunos. The hat of Mrs. Sally, então o chapéu da senhora Sally. Tudo bem? Para terminar essa atividade, a gente tem um texto aqui em português mesmo, que é uma nota cultural sobre o Thanksgiving. O Thanksgiving é uma das celebrações mais importantes dos Estados Unidos, mais importante até do que o Natal, tá? É o momento que eles dão graças por tudo que eles têm. Então, leiam o texto, se informem direitinho, não tem nenhum exercício sobre ele, mas é muito interessante porque é uma festa comemorada praticamente só nos Estados Unidos e no Canadá. Não é comemorado aqui no Brasil porque ela não tem significado nenhum para a gente. Mas leia o texto para descobrir o significado que ele tem para os norte-americanos e para os canadenses, ok? Eu fico por aqui com essas atividades, com os vídeos deste ano. Desejo a vocês um bom Natal, boas festas, boas férias para vocês e todas as suas famílias. Foi um prazer, espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas orientações, ok? Vejo vocês em 2021. Bye, bye!